Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É sempre para mim uma grande alegria, como um réus mortal, ter esse privilégio de acordar com vida, com saúde e principalmente poder louvar o Senhor através do evangelismo que nós recebemos através da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante nas nossas vidas, onde na Tua Palavra encontramos o sustento para a nossa fé, Senhor. Nos abençoe, nos guie, nos proteja e dai-nos a sabedoria necessária, Senhor, para que cumpramos com a missão que Tu tens confiado a cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, Senhor, não por haver merecimento em nós, mas confiados nos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Uma vida de louvor. Quando se fala em louvor, a primeira coisa que se vem à mente é música. A música é, sim, um grande louvor. É uma maravilhosa forma de louvor. Indiscutivelmente, incontestavelmente. Mas nós louvamos tão quanto a Deus, orando, evangelizando, até mesmo distribuindo um folheto nas campanhas missionárias, visitando as pessoas nos presídios, visitando as pessoas nos hospitais, não só os entes queridos que nós conhecemos, mas pessoas que nós não conhecemos, mas Deus conhece e precisa que eu e você vá até lá. Lembra da história das ovelhas e dos cabritos? Pois é, meus irmãos. Os cabritos foi colocado do lado esquerdo, né? À esquerda, né? E olha o que vai acontecer com os cabritos que ficou da esquerda, olha bem, né? É para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos, né? Porque quando eu tive fome não me deste comer, quando eu tive sede não me deste beber, quando eu tive preso não me visitaste, quando eu estive nu não me vestistes, né? E já por outro lado, as ovelhas do lado direito, né? Que maravilha, né? Olha o que acontece com as ovelhas. Bem-vindo para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque no dia em que eu tive sede, me deste de beber. No dia em que eu tive fome, me deste de comer. Entende? Está aí, meus irmãos. E nós somos ovelha desse grande rebanho do Redentor. E aqui hoje, trabalhando sobre uma vida de louvor, não é só cantoria. É toda uma vida onde a nossa missão é o foco. Porque essa foi dada por Deus para todo aquele que aceitou a missão. Aqueles que não aceitaram a missão quando o Espírito Santo bateu de frente, esses aí vai ter um caminho diferente. Deus não vai desistir deles fácil, porque custou a morte do filho dele na cruz do Calvário. Mas Deus chama por amor, chama pela dor, Ele faz de tudo possível e impossível para que esses possam acordar antes que seja tarde demais. Hoje, então, Filipenses 4:4 nos diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Realmente, irmãos, nos alegrarmos é muito fácil nos momentos felizes, né? Quando as coisas estão tudo dando certo, quando está tudo bom, maravilha, está tudo se encaixando. Mas louvar ao Senhor nos momentos turbulentos, no meio dos crisóis, aonde o fogo está derretendo tudo, ter fé suficiente, lapidada, para romper esses crisóis, ter fé para enxergar a companhia de Deus em nossas vidas, no meio desses crisóis, é que são elas. Aí sim, é o louvor de uma vida toda que nós estamos focando, que nós estamos buscando, aprendendo a nos adequarmos a isso, porque o grande juiz de tudo é o Senhor. O grande criador e mantenedor de tudo, aquele que faz os acertos, aquele que lapida, aquele que ajusta a história de todo o universo, é Ele. Para a honra e glória dEle. Porque o que nós conhecemos como vida é dEle, é Ele que nos dá. Nós somos frutos do seu amor, que não guardou só para si a vida, guardou para mim e para você, e vida eterna. Por isso que ele diz que o reino de Deus está dentro de vós.
No segundo tema, fundamento para o louvor. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, verso de 4 a 7, irmãos, para entendermos essa paz de Deus, aí comentada, nós precisamos observar que a resiliência na fé é a principal forma da gente conseguir encontrar essa paz. Porque se nós temos a resiliência na fé, nós estaremos focados no Senhor e na missão que nós temos, que envolve a relação nossa com Deus e com o semelhante, com aqueles que nos cercam o tempo todo em nossa vida. Daí, obviamente, encontraremos a paciência necessária e a sabedoria necessária para sermos vitoriosos nessa missão que o Senhor nos tem confiado. Aí sim, acharemos sempre o fundamento para louvarmos ao Senhor, seja de qualquer forma, dentro do contexto dessa missão, seja cantando, seja orando, evangelizando ou fazendo qualquer outra coisa que faça parte da nossa missão, cumprindo com a vontade do Senhor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Do contrário, ninguém vai encontrar essa paz. Aquela paz. Cristo falou que a paz que Ele nos dá não é essa paz que o mundo dá. Essa paz à custa de bala, sossego, muito dinheiro na conta. Não. A paz que Ele dá é a certeza da salvação. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa aí, meus amados, pode cair 1000 à direita, 1000 à esquerda, não abala a nossa fé. Porque nós estamos conectados com o dono do universo, com o Criador e mantenedor do universo. Pense nisso. É muito sério. No terceiro tema, derrubando muralhas pela oração. Irmãos, de fato, que história maravilhosa, que louvor maravilhoso esse aqui, canalizados pela oração dos escolhidos do Senhor. Aqui vai contar uma história lá da antiguidade, quando Israel, depois de vaguear 40 anos pelo deserto, lembrando que Deus não conduziu eles em veredas mansas e tranquilas, mas a verdadeiros crisóis. Era para eles terem chegado lá no ano seguinte, no máximo, com acampamento parando, etc. Como de fato eles chegaram. Só que chegaram e titubearam. Vacilaram. Lembra da história dos espias? Pois é, falta de fé. Caleb e Josué encarou a parada, mas os outros 10 espias não encararam e influenciaram a liderança de Moisés e mais toda a população hebraica que estava ali a desistirem de entrar, de invadir Jericó, e voltaram. Mas nessa volta foram conduzidos a mais crisóis ainda. Só 40 anos de êxodo. Um êxodo que poderia ter encerrado no máximo dentro do segundo ano. E aí o que acontece? Daquele grupo todo ali, só os de 20 anos para baixo, e Caleb e Josué, que foram os 2 espias fiéis, que não abriram mão do testemunho, só esses 2 dos velhos entrariam para dentro. O resto é só a geração de 20 anos para baixo. De 20 anos para cima, seriam todos sepultados pelo deserto afora, por onde passassem. Não significa que se perderam, que perderam a salvação. Não, cumpriram a missão deles nesses 40 anos de deserto. Assim como eu e você cumprimos com a nossa missão enquanto vivemos. Morreu, ninguém cumpre missão mais. Outros vêm para dar sequência naquilo que nós começamos. Por que dar sequência? Porque o dono da missão é quem? É Deus. Ele tem um projeto, ele tem um alvo. Que eu faço um pouco, outro faz outro pouco, outro faz outro pouco. É claro que vai acontecer que assim que ele chegar nas nuvens dos céus, alguém em vida poderá entregar a conclusão da missão na mão dele, inclusive completada pela graça de Deus. Com certeza. Mas enquanto ele não aparece nas nuvens dos céus, cada um que vive na face deste mundo está cumprindo com missões. Só vai para a cidade dos mortos quando cumpriu a missão ou quando Deus vê que não vai cumprir. Que aí vem outro para fazer o que ele tinha que ter feito e não fez e dar sequência. E os que cumpriram, descansaram no Senhor e vai em frente. Todos pela graça, todos salvos pela graça. Sempre, sempre.
Não tem outra forma de salvação. Sempre pela graça, mas conectados. Sempre conectados com o Senhor. Pense nisso. Essa história aqui, então, depois de 40 anos de deserto, eles chegam de frente de Jericó novamente. E agora, dessa vez, eles veem a cidade, uma das cidades mais fortificadas que tinha em toda aquela região. E era justamente essa que eles foram conduzidos para exercitar a fé que 40 anos atrás eles não conseguiram. E quando eles chegaram diante dessas muralhas, foi dada uma orientação para eles que durante 6 dias eles dariam uma volta a cada dia em volta dessa cidade. E sempre que eles dessem a volta, eles tocariam trombetas. Mas no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas, tocariam as trombetas, e ao concluir a última volta, eles gritariam. Um coro de grito do povo. Tudo isso foi uma estratégia determinada por Deus para que o exército e a população toda que estava lá dentro, abaixo das muralhas de Jericó, ficassem atentas a um clima que se desenrolaria dali para frente. Ou seja, é como se eles fossem chamados a atenção para uma visão paralela àquilo que eles já vinham pensando. Porque lá dentro, se o exército tentasse sair lá de dentro, para poder combater o exército de Israel, que já estava enorme depois desses 40 anos, não seria uma estratégia muito inteligente. E dentro das muralhas, entre aspas, eles seriam inatingíveis. E aí quem está lá fora, uma hora vai acabar a comida, vai acabar isso, vai acabar aquilo. E aí os povos aliados que viviam em outras regiões, daria tempo de alguma maneira, deles se aproximarem e tentar ajudar Jericó. Então tudo se desenrolou muito rápido. Ao passo de 7 dias, tudo se desenrolou. Não dava tempo naquela época de uma comunicação rápida a ponto de ter mais gente chegando. E ainda que chegasse, nós estamos falando do Deus do universo, o Criador. Esse desenrolar rápido foi interessante porque não envolveu uma mortandade tão grande de outros povos também, apenas dos habitantes de Jericó. No 7º dia desencadeia então o grito, desencadeou o grito, as muralhas se racharam de fora a fora e foram caindo como que implodidas por dinamite. Muros intransponíveis, com soldados apinhados em cima deles, para todo lado. Morreram todos. E dentro toda a população foi executada. Sabe, irmãos? A fé sempre conduz à vitória. Quando eles deram volta nessa muralha, eles, como povo de Deus, perceberam a impossibilidade como mortais de transpor aquelas muralhas, de vencer essa batalha, de atravessar esse crisol, exceto se o Senhor fosse com eles. Essa fé que eles desenvolveram aqui foi para isso. Esses 7 dias circulando Jericó era para isso. Lá dentro, temor. Aqui fora, louvor. Aí está a diferença. Através do louvor, da oração, da fé, de cumprir com a ordem de Deus, que é fundamental. Seguir cada detalhe, não querer manipular nas próprias mãos a vontade de Deus, a palavra de Deus. O problema absoluto das religiões sobre a face da terra é que todos, de alguma maneira ou de outra, com raríssimas exceções, querem manipular a palavra de Deus ao seu bel prazer. E quando manipula, sai do roteiro, o filme, a realidade do filme de Deus não acontece. Aquilo que Deus projetou não vai acontecer, porque a oferta de Caim, ele não aceitou. Ou você serve a Deus do jeito que ele pede e ele aceita e abençoa, ou você serve do jeito que você acha que está certo e ele não vai abençoar. Ele pede 100% de obediência, de fidelidade. Não é capengando. E assim mesmo, essa vontade, essa autoridade toda, nós só vamos adquirir fundamentados na palavra de Deus, fundamentados no amor de Deus, na graça de Deus, e Ele nos realiza
o nosso querer, o nosso realizar, o nosso efetuar, e nós nos tornamos vitoriosos. Assim, Jericó foi vencida, assim o povo de Deus entrou para dentro da terra prometida, aquela que já havia sido pisada por Abraão, Isaque e Jacó. E nos dias de Jacó foi dominada, depois que eles foram para o Egito, pela grande crise que teve na época, essa terra então teria sido dominada por esses povos cananeus. E agora estavam eles ali, para Deus devolver na mão deles e estender a posse deles grandemente, por causa da fé que eles manifestaram depois de 40 anos de êxodo. A fé era tudo que levou eles à vitória ali. As muralhas caíram pelo poder da fé, da oração, do louvor, através da oração. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Vida de louvor, quarto tema. Analisando o Salmo 145, nós podemos concluir, meus amados irmãos, que cada respiração nossa é uma dádiva, meus irmãos. Cada missão cumprida é um alívio. Cada agradecimento ao Senhor é um louvor. Sabe, irmãos, não é fácil levar uma vida de louvor. Porque cantar, louvar, orar, promover, evangelizar, tendo a vida toda arrebentada pelas tempestades dessa vida, pelas maldades dessa vida, não é fácil. Jó conseguiu louvar com o mundo se derretendo na frente dele e na sua própria pele. E aqui agora, algumas histórias que nós estamos analisando da Bíblia, mostrando o mesmo. Mas só uma vida de louvor nos leva à vitória. No quinto tema, testemunho que convence. Aqui entra outra experiência interessante de louvor, irmãos. Paulo e Silas apanharam até ficar ferida, a pele bem ferida, correntes nos pés, cadeia escura e fedida, cheio de rato e de mau cheiro, que não tinha banheiro, não tinha nada, tudo era feito ali, daquele lugar, daquele jeito, que limparam aquilo ali, debaixo de açoite e de corrente, ninguém mais ia mexer naquilo ali. Então, muito triste, irmãos. Eles foram jogados nesse lixo, chamado de cadeia, de prisão daquela época. Sempre foi assim, né? Sistemas penitenciários, na maioria absoluta do planeta, é a escória, né? Jogado, e ninguém quer dar atenção para aquilo ali. Não é à toa que faz parte da nossa missão também visitar essas pessoas, porque lá tem servos de Deus. Lá tem pessoas que Deus está levantando para serem Paulos, para serem Silas, no desenrolar da pregação do Evangelho. Aqui então, quando eles ali naquele estado, estava no pó do traque, todo arrebentado, machucado, ferido os dois, eles começaram a cantar. Tomaram essa decisão para esconder a dor que eles estavam sentindo, para aliviar, anestesiar a dor através do louvor, do canto e da oração. Irmãos, através da música, através dessa forma de louvor, todos que estavam ali, os carcereiros, soldados, outros presos que ouviram aquilo, perceberam, se calaram, porque tinha algo diferente acontecendo. Está muito sem sentido isso. Como que pode os caras naquele estado, num lugar desse, estar louvando? E o milagre aconteceu. Olha, irmãos, o terremoto, a libertação, a abertura das portas da cadeia. Irmãos, como que eles foram convencidos? Aquele louvor de Paulo e Silas ligou imediatamente tudo que aconteceu ali em seguida naquele milagre a esse louvor, ao testemunho que convence. Não é fácil, como eu disse, irmãos, a gente dar um bom testemunho numa hora dessa. Não é fácil dar o lado esquerdo para alguém bater quando o lado direito já está destruído pela maldade do ser humano. Não é fácil. Mas o amor verdadeiro, o ágape, aquele de 1 Coríntios 13,
Aquele nos dá poder para isso. E nós temos condição de romper. Aquelas pessoas foram todas evangelizadas por esses dois moribundos que certeza foram curados por esse milagre. E puderam levar avante uma obra missionária grandiosa daquele ponto adiante. Porque o louvor deles foi um louvor que leva a vitória. Um louvor repleto de fé. Um louvor com a certeza absoluta da intervenção divina. E aquele milagre abraçou a todos naquele momento que ficaram sem palavras. Só queriam se agregarem a Paulo e Silas. Se agregarem ao Espírito Santo. Se agregarem à obra de Deus. Se agregarem à missão do ID. Cada um tem uma história de como conheceu o Evangelho, irmãos. Mas o dia que o Espírito Santo vem de frente com essas pessoas, a decisão é uma só. Muitos não terão mais do que uma chance. Terão, quem sabe, aquela única chance. Outros terão várias chances. Mas Deus não desiste de ninguém. As pessoas desistem de Deus. Pense nisso. É muito sério. No sexto tema, arma que vence. Estranho, né? No meio do louvor apareceu uma arma que é louvor, mas é essa de verdade. Com certeza é. A história que nós vamos estudar agora está em 2 Crônicas, no capítulo 20, verso de 1 a 30. Essa história aqui, meus irmãos, remonta mais ou menos um período entre 873 a.C. até 848 a.C., do governo de Jeosafá. Esse indivíduo entrou com 35 anos de idade no governo e reinou por 25 anos em Judá. Ele foi contemporâneo do rei Acabe, lá de Israel, marido de Jezabel, lá onde o profeta Elias também foi contemporâneo desses indivíduos aqui. Tanto de Acabe no norte, em Samaria, quanto de Jeosafá no sul, Benjamim e Judá, sede em Jerusalém. Acabe, sede em Samaria. Aqui agora nessa história está mostrando vários povos liderados basicamente por moabitas, amonitas e meunitas. Esses indivíduos aqui, essas três civilizações que citadas aqui no texto bíblico, irmãos, foram civilizações que quando estávamos comentando do Êxodo, lá bem atrás, no final dos 40 anos, quando eles chegaram ao ponto de destruir Jericó, eles poderiam também ter destruído esses três povos aqui, que para chegar em Jericó precisava ter passado por eles. Mas na época, esses três povos aqui deram permissão de passagem para eles e por isso houve uma aliança de Deus para com eles, através da liderança de Caleb e Josué, de que eles não seriam destruídos. Porque eles fizeram aliança com o Senhor dos Exércitos. Só que agora, nos dias do rei Jeosafá, eles mudaram de lado. Resolveram agir pelas trevas e reuniu um exército para banir com Benjamim e Judá da face da terra. Para banir. Era para chegar e banir, exterminar. E veja bem, apenas uma minoria do grupo, né, das 12 tribos de Israel, só 2 tribos estava sendo focada por esse exército, essa coalizão demoníaca que estava vindo para arrebentar, para banir, para exterminar com as 2 tribos de Israel, dentre elas uma tribo de Judá, que veria quem? O Messias. Vê onde a fúria satânica está agindo. A oposição esmagadora que a Jeosafá agora e esses judeus estavam vendo, a olho nu, Jó não viu. Jó lutou contra o invisível. Por isso que a situação de Jó foi muito pior ainda. Que ele lutou contra o invisível, mas a fé dele deu condição para que ele rompesse. Que o Senhor foi com ele, sustentando aquilo que ele tem lá dentro, do tamanho de um grão de mostarda. E ele conseguiu derrubar, não foi uma montanha. Ele derrubou o príncipe das trevas. E aqui agora estava outra oposição esmagadora à vista,
não diferente da exposição esmagadora de Jericó, e que Deus agiu e aquelas muralhas caíram e todo aquele povo foi dominado. Agora, parecia um formigueiro no deserto, incontáveis, trazendo medo e terror só daquela visão. Uma riqueza de tesouros que eles vinham trazendo para poder manter esse grande exército, essa grande coalizão. Gado para fazer comida para esse povo, matar e alimentar esses soldados, para eles estarem sempre bem alimentados. Muito alimento, muito grão. Uma riqueza extraordinária. Estava ali no meio daquele exército, extremamente bem armado, para eliminar, para exterminar com Jerusalém e Judá, com Benjamim e Judá da face da terra, para bani-los. E aí o que acontece? A arma que vence. Erroneamente, algumas pessoas pensam, foi só a música que eles cantou. Não tem nada disso. Leia o conteúdo bíblico, analisem. Em primeiro lugar, a oração. Eles oraram. O rei Josafá, ao orar, ele lembra a Deus. Lógico que Deus não tinha esquecido, mas ele fez questão de lembrar a Deus. Senhor, o senhor lembra desse povo aí que está liderando essa coalizão? Pois é, o senhor liberou eles na época, não destruiu eles na época. Deixou eles lá, né? Tudo bem. Foi uma aliança, mas eles quebraram a aliança. Agora estão vindo contra nós com uma coalizão que nós não temos a menor chance. Então, a oração de Josafá entrou em ação. E aí ele faz a reivindicação da vitória agora, pela fé. O exercício da fé está aí, dentro da oração dele, desse louvor. O segundo ponto dessa arma, a segunda situação dela, é exatamente a obediência. Porque o que nós temos aí no texto bíblico, se você observar entre o verso 14 e o verso 18 aí de 2 Crônicas, capítulo 20, você vai notar o seguinte, que o Espírito Santo veio e desceu sobre Jaziel, o levita, e esse imediatamente foi um instrumento vivo nas mãos de Deus para falar com o rei e orientar o exército sobre a estratégia de Deus, como eles teriam que fazer. E em poucas e boas, a estratégia foi muito simples. Vocês organizam, vocês se posicionam, vão de encontro com esse exército, e vocês vão só pelas ladeiras, aonde eu vou orientar, e de cima dessas ladeiras vocês vão ver, vão assistir tudo. E vocês só se posicionam em posição normal de batalha, como se vocês fossem lutar. Mas vocês não farão nada, somente irão cantar enquanto eu luto por vocês. Aí o que desenrola a partir de 2 Crônica 20, do verso 24? Só cadáveres ficou. No verso 25, 3 dias eles gastaram para recolher despojos no meio dos cadáveres e daquela coalizão, toda eliminada, e não conseguiram carregar tudo. Tiveram que dar outras viagens depois, evidentemente, para carregar todo o despojo. E no verso 29 está falando o quê? Que os outros povos estão achando que teve alguém que teve coragem de liberar um campo de batalha daquele para procurar despojo, mas eles queriam ficar era longe daquilo. Israel foi, andou, voltou tranquilo, espaço livre, porque o temor do Senhor tomou conta de todas as nações em volta, porque eles viram o que Deus faz por um escolhido. Fiquem atentos. Ai daquele que faz mal contra um escolhido de Deus, se não arrepender a tempo. Misericórdia. E a terceira situação, a última situação, sim, aí entra o louvor. Dessa arma poderosa. O louvor. Foi só um detalhe, semelhante ao detalhe de Jericó. Não foi o grito de Israel que derrubou os muros, mas aquele louvor que distraiu e manteve eles atentos no que estava acontecendo, também o mesmo louvor que estava ali cantando, distraindo um exército tão grande, fazendo eles ficarem atentos àquilo que Deus orientou, àquilo que Deus estava por fazer. E aí a coisa veio e desabou de vez. Entende, irmãos? O Senhor fez a obra. E é Ele que continua fazendo por mim e por você.
Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A arma que vence exatamente é uma vida de louvor, envolvendo toda a nossa missão. Sétimo tema, a luz do mundo. Queria citar um texto de Testemunho para a Igreja, volume 2, página 593. Olha que coisa linda. Quero exortá-los a se ocuparem nesse trabalho, irradiando luz e vida à sua volta, não só no próprio caminho, mas na trajetória daqueles com quem se relaciona. Seja seu objetivo tornar melhor a vida dos que os cercam, erguê-los e apontar-lhes o céu e a glória, levá-los a buscar, acima de todas as coisas terrenas, o tesouro eterno, a herança imortal, as riquezas imperecíveis. Ó Senhor, Tu nos orientastes a que devamos ser a luz do mundo e o sal na terra. Estenda sobre nós a Tua mão, nos abençoe, nos revista do poder dos altos céus, nos revista do poder necessário do Teu Santo Espírito, para que cumpramos com essa missão e sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Assim te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.